Vestes novas, vinho novo. Vestes na Bíblia fala de recomeço. Vestes novas e vinho novo é um propósito de Deus de levar você a um tempo novo, a um recomeço na sua vida e na sua caminhada. O texto está em Lucas 5, parte do verso 36. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Foram a sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova. Se o remendo não se ajustaria, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em odres velhos. Recipientes velhos se arrebentariam, porque deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o velho é melhor. Acredito que muitos de nós já disseram essas palavras: o vinho velho é melhor, o suco antigo é o melhor. Eu espero que a gente possa dizer também: o cônjuge idoso é melhor, para que os nossos casamentos sejam um verdadeiro vinho novo no Senhor. Irmãos, o judaísmo, ele tinha uma perspectiva de que Jesus pudesse se aliar a ele para fortalecer a visão judaica ou o conceito judaico. Dentro da fama de Jesus, da maneira como Jesus se relacionava, havia essa expectativa. Só que Jesus não somente vai confrontá-los, mas vai apresentar-lhes esta ilustração. O que é o vinho velho? O que é que são os odres velhos? É a religião judaica, são os conceitos judaicos, as práticas religiosas. O que é roupa nova? O que é o vinho novo? É o Evangelho de Jesus. Então, é uma mensagem simples, mas que ela pode ser aplicada em muitas áreas da nossa vida, e pode nos ajudar a um posicionamento para um recomeço, para um tempo novo, para uma nova história. Então, quando Jesus leva os seus discípulos para um lugar à parte, ele tinha simplesmente o quê? Vamos conversar um pouco, vamos ver o que está sendo feito, apresentar relatórios, descansar um pouco, ouvir o coração do colegiado, ouvir o coração daqueles 12 apóstolos. Mas, irmãos, vamos pensar aqui: quem aqui fica satisfeito quando você chega num lugar que você pensa que vai ficar sozinho, e aí chega uma penca de gente de todo lado? Você já foi para sua casa de praia, e de repente alguém liga: posso dar uma passadinha aí? E você diz assim: acabou minha paz. Mas como você é muito educado, você diz assim: sim, pode vir, traz as crianças, traz todo mundo. Não é bem assim. Então, todos nós vivemos momentos particulares que precisamos de um pouquinho de privacidade para ouvir o nosso próprio coração. E Jesus não é diferente, chamou seus discípulos para esse tempo de privacidade, esse tempo de proximidade, para conversar com eles. Avaliar o que estava sendo feito. Jesus está oferecendo vestes novas e vinho novo.
Portanto, o novo de Jesus não se ajustava com o velho ou com a velha prática do judaísmo. Por isso precisamos entender que Deus, Ele tem o melhor. Você pode não concordar com Deus em tudo, mas você precisa, assim, avaliar, considerar que Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Se Deus tem o melhor, o silêncio é uma resposta errada? A gente não gosta do silêncio. Eu falei aqui domingo passado, domingo anterior. O silêncio é irritante. Os cônjuges, quando eles ficam bicudos, ficam em silêncio em casa, não falam, não se comunicam, passam um perto do outro, e às vezes usam um filho como garoto de recado. Vai lá e diga para a tua mãe isso, vai lá e diga para o teu pai aquilo. E a criança fica, ela nem sabe o que está acontecendo, mas você sabe. O silêncio machuca. Senta à mesa, come em silêncio. Isso é odioso, é terrível. Como é bom a gente sentar à mesa e todos começam a falar. Na minha casa, há um grupo de mais ou menos 10 familiares que almoçam comigo todos os domingos. É uma festa. Haja sobremesa, né, Solange? Né, Bia? Haja sobremesa. Hoje tinha curau de milho, doce de figo. E tinha mais coisa que eu não estou lembrando. O café que é inegociável, aquele café especial. E a família conversa. Só vão embora porque tem compromisso. Um ambiente extraordinário, que renova. Agora tente imaginar você e sua família em silêncio na mesa. O silêncio de Deus não é ruim. O silêncio de Deus é para você considerar que Ele está trabalhando, como diz o hino que nós cantamos. Deus está trabalhando. Deus está agindo em nosso favor. Então vamos considerar algumas coisas. Por exemplo, roupa nova tem tudo a ver com a condição que temos diante de Deus. Vamos viajar até o jardim do Éden. Deus colocou lá o casal Adão e Eva no jardim do Éden. E eles estavam lá compartilhando, conversando. Bem, não podemos assim, a gente pode conjecturar, analisar, qual seria, Marcelo, a conversa, o teor da conversa de Adão e Eva? Não tinha mercado, não tinha banco, não tinha inflação, não tinha crise, não tinha assaltante, não havia escola para levar as crianças, nem criança havia, os dois sozinhos no jardim do Éden. Qual seria o assunto? Talvez o Adão olhasse para ela assim: você está mais linda hoje. E a Eva olhava para Adão assim: você está mais musculoso. Mas será que era só isso? Acredito que não. Havia alguma coisa. Mas havia uma terceira pessoa no jardim, que era Deus. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia. E aí uma pergunta mais pertinente é: o que é que Deus conversava com o primeiro casal? Se você estivesse em uma ilha, e Deus aparecesse, o que é que Ele iria conversar com você? Aquele filme do Robinson Crusoe, a gente vê tanta coisa que a gente só vai valorizar quando a gente está numa ilha sem comunicação. Mas Deus aparecia, por certo Deus encorajava, Deus elogiava o primeiro casal, Deus falava das capacidades que Ele havia colocado neles, Deus falava dos dons, dos talentos que eles tinham. Deus dava até algumas dicas: olha, esse jardim está muito lindo, mas vocês podem melhorar aqui. Eles trabalhavam no jardim, porque Deus nos dá o jardim. Jardim é a presença de Deus. A presença precisa ser cultivada, a presença precisa ser protegida. Muitas vezes nós recebemos um jardim de Deus,
um lar maravilhoso, uma família maravilhosa. E Deus chega e Ele compartilha toda a sua glória, toda a sua beleza conosco. Ele fala conosco, a gente experimenta aquela presença gloriosa dentro da nossa casa. Quantas vezes você sentou-se à mesa com seu cônjuge, com seus filhos, e você chorou? Quantas vezes? Chorou, mas não de tristeza ou de algum problema, você chorou por admirar e ver a bondade de Deus pela sua família. Quantas vezes eu e Sueli choramos tomando café da manhã, só da gente perceber a bondade de Deus, filhos criados, netos presentes, todos bem. Como a gente chora só de ver as coisas boas que Deus tem feito. Perceber a bondade de Deus, o jardim. Mas um belo dia Deus chegou lá e o casal não estava no lugar. Deus estava. Às vezes a gente pergunta assim: onde está Deus? Deus está no mesmo lugar que você o perdeu. Deus não nos perde, nós é que perdemos Deus. Deus não tem motivo para se afastar de nós, nós é que identificamos, encontramos motivos para nos afastar dEle. Deus estava lá, no mesmo lugar, no mesmo horário, com a mesma intenção, com o mesmo coração, com o mesmo amor, mas Ele não encontrou o casal. Então Ele foi embora? Não, a Bíblia diz assim, que Ele chamou: Adão, onde estás? E todos nós conhecemos a história. Adão justificou a sua ausência. Então, antes do pecado, eles não precisavam de vestes, mas o Adão precisou fazer. Quem disse ao Adão que ele precisava de fazer alguma veste? O problema da veste de Adão não era que era um tecido de segunda categoria. E Deus, como Pai bondoso e exigente, falou assim: Adão, essa roupa está ridícula, vamos fazer uma roupa melhor? Matou um animal, fez uma roupa de couro e deu para o casal. Não foi assim. O motivo de Deus ter substituído as vestes é que as vestes eram inadequadas. Ou seja, havia culpa. E a culpa não pode ser vencida por mim mesmo. Eu não posso fazer algo que justifique, que purifica o meu pecado. O ser humano não tem condições de se autopurificar. Você pode se isolar numa ilha, você pode entrar num mosteiro, você pode ficar em qualquer lugar, o pecado vai junto, sabe por quê? Porque ele está no coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, é perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então não é se afastando, falei isso hoje pela manhã, não é você se enclausurando, não é você se isolando, não é você ficando longe das pessoas, porque o povo de Israel saiu do Egito, mas levou o Egito dentro de si, levou o cativeiro dentro de si. Nós levamos o nosso passado, nós carregamos o nosso passado dentro de nós, cada uma aqui tem uma história. Aí o Adão costurou umas folhas e fez uma roupinha para ele, uma roupinha para Eva, e achou que estava tudo bem, está coberto. Ele disse: porque eu estava nu. E Deus pergunta: quem é que te mostrou que você estava nu? Alguém já disse que o maior tribunal humano é a nossa consciência. Só a sua consciência sabe quem você realmente é, depois de Deus. Nem o diabo sabe, porque o diabo não tem o poder da onisciência, mas Deus tem. E você sabe o que você pensa. E aí Deus mata um animal. Pecado existe derramamento de sangue, pecado exige sacrifício. Deus sacrifica um animal, purifica o pecado do primeiro casal e dá-lhes uma roupa nova para recomeçar.
Só que o recomeço foi do lado de fora do jardim. O recomeço, se jardim tem um significado de presença de Deus, o recomeço de Adão e Eva estava agora decretado fora da presença de Deus. Eles não teriam mais a presença de Deus. Deus nunca mais apareceu. Deus nunca mais apareceu. Após o pecado, Adão providencia suas vestes naturais, roupas de pele de animais, sangue, moeda espiritual. Sangue purifica, justifica pecado. Nós temos na Bíblia um outro texto, Zacarias capítulo 3, conta a passagem que Zacarias e o sumo sacerdote Josué compareceram diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que o diabo, Satanás, também compareceu à direita de Josué, o sacerdote. E apontava o dedo, acusando Josué dos seus pecados. Acusando Josué com a sua roupa suja. E Deus então repreende Satanás e manda que as roupas de Josué e Zacarias sejam trocadas. E ele estabelece um novo tempo. Diz assim: então o anjo me mostrou um sacerdote, sumo sacerdote Josué, em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali do lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito as suas acusações. Satanás: sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Este homem é como uma brasa tirada no fogo. Purificação. Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse: veja, removi seus pecados, e agora lhe dou vestes de festas. E eu disse: também precisam colocar um turbante limpo na sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Zacarias capítulo 3. Deus tem uma resposta para os nossos fracassos. Deus tem uma resposta para as nossas quedas. Deus tem uma resposta para os nossos pecados. Ele tem uma resposta. E a resposta de Deus é trocar as vestes. Trocar as vestes. Porque Ele é Deus de recomeço. Deus não quer o seu mal. Deus não quer o seu fim. Deus não quer o pior para você. Deus quer recomeçar uma nova história. Trocar as vestes. Só que isso custa caro para Deus. Sacrifício. Jesus fez isso. Jesus foi naquela cruz. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado, para nos purificar dos pecados. Você sabe que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ele ocupar um lugar de injustiça que ele não merece. É muito ruim. Quando você merece, você sabe, mas quando você não merece, você se sente muito injustiçado. Pois é, Jesus foi para aquela cruz, sem motivo, sem pecado, se fazendo pecado, para levar os nossos pecados. Alguém me pergunta assim: pastor, mas o que eu faço? Jesus só perdoa pecados que nós confessamos.
Salomão escreve em Provérbios: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando nós confessamos, quando nós entregamos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em segundo lugar, vestes velhas e sujas revelam nossa condição diante de Deus. Trocaram a grandeza de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, verso 23, trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens e seres humanos mortais, bem como de aves e animais, répteis. Em Romanos 6, 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Por que Paulo fala isso para os romanos? Trocaram, porque essa era uma prática das religiões. Isso trazia dor e sofrimento para Deus. Quem aqui já leu uma vez pelo menos a história do filho pródigo? Levante a mão. Que bênção, não é? Pastor Fanini, saudoso pastor Fanini, pregava, todo lugar que o pastor Fanini ia pregar, ele pregava sobre o filho pródigo. Billy Graham, talvez 70% dos sermões de Billy Graham foi em João 3,16. Mas de novo, mas era uma mensagem nova. Que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais poderosa do que a espada de 2 gumes. E Billy Graham pregava, apresentando Jesus, apresentando o seu sacrifício, apresentando o seu perdão, apresentando a necessidade do homem reconhecer os seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e entregar-se para Deus. O filho pródigo está em Lucas 15, para ilustrar, são 3 parábolas em uma só: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Você sabe que moeda não se perde, a moeda é perdida. A ovelha se perdeu, mas o filho escolheu se perder. Não vamos trabalhar as 3, mas veja o filho. O que é que o filho tinha em casa e não sabia? O filho não sabia o que tinha em casa. O filho tinha um pai rico, amoroso, apaixonado por ele, um pai cuidadoso, que tinha tudo, mas o filho disse: eu quero a minha parte na herança para eu ir embora, eu quero viver a minha vida. O filho pródigo estava escolhendo uma vida que não conhecia, e estava deixando uma vida que conhecia. Ele estava escolhendo ambientes que não conhecia, e estava abandonando um ambiente saudável e maravilhoso que conhecia. Por quê? Porque na mente do filho pródigo, ele queria ser feliz. Na mente do filho pródigo, ele pensava que saindo dali, ele fazendo tudo o que desejava fazer, ele seria a pessoa mais feliz do mundo. Não é assim que o ser humano pensa? Eu quero é ser feliz. E o que isso significa? Eu quero fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer. E o que é que você tem vontade de fazer? Uma porção de coisas. Só que fazer coisas implica em responsabilidades, em consequências. Até as palavras que nós falamos, elas têm consequências. E ele foi, pegou o seu dinheiro e foi embora. E nós conhecemos que ele foi, se envolveu com as mulheres, viveu uma vida dissoluta, sem regras, gastou tudo que tinha, e depois, como ele era o filho mais novo, não tinha tanta experiência, ele não tinha ainda uma universidade, não tinha um PhD, não tinha nada, foi arranjar emprego, e foi conseguir o quê? Foi cuidar de porcos. Cuidar de porcos. Cuidar de porcos, para um judeu, era a coisa mais dolorosa que poderia acontecer.
porque o porco é um animal imundo. E a Bíblia vai dizer que ele queria comer a comida que era dada aos porcos, mas ele não podia, ninguém lhe dava. Ele queria comer, até que um dia ele levanta a cabeça e diz: na casa do meu pai. Aí lembrou, o que tinha na casa do pai? Ele sabia, na casa do meu pai não falta pão, na casa do pai não falta amor, na casa do pai não falta receptividade, na casa do pai não falta nada. Eu vou voltar para lá, mas eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um dos teus empregados. E assim ele volta, e aonde o pai estava? No mesmo lugar que ele havia despedido do pai. Onde Deus estava no jardim, no mesmo lugar. Aonde o pai do filho pródigo estava, no mesmo lugar. Não foi Deus que nos deixou, fomos nós que deixamos Deus. E o filho pródigo vem, e essa parábola ilustra o que Deus espera de cada um de nós. O filho pródigo chega e diz: pai, eu pequei contra o céu, diante de ti. Essa é a primeira atitude nossa, diante de Deus: eu pequei. Ah, porque me levaram, ah, porque me enganaram, ah, porque eu não sabia. Não, eu pequei, eu errei. Quando um cônjuge erra com o outro, a coisa que o cônjuge que foi vítima, traído, machucado, ferido, quer ouvir é: eu errei. A pior coisa que um cônjuge ferido pode receber é: eu errei, mas vai justificar o erro. Não, não tem justificativa. Eu errei, me perdoa. Eu errei, me perdoa. E como é que foi que o pai do filho pródigo o tratou? Mandou trocar as vestes. Troca as vestes dele. Tira as vestes sujas. Coloca as sandálias nos pés. Coloque anel no dedo. Restauração completa. Você está entendendo? Não existe ninguém que seja um caso perdido. Não existe ninguém que não possa ter a segunda chance. Sim, mas o pai está. Como é que o filho chega? Pequei, não sou digno. Quem determina como o filho deveria ser é o pai, não é o filho. O filho queria ser escravo, mas o pai disse: não, você é filho. Deus não tem escravos, Deus tem filhos. Por isso, meus irmãos, ao voltar-se para o pai, ele foi aceito, perdoado, restaurado, recebe uma nova identidade. Na cabeça daquele menino, agora ele era um escravo, porque ele foi tratado como escravo, mas no coração do pai ele era filho, continuava sendo filho. Ele não era escravo e nunca seria escravo. Roupa nova, sandálias nos pés, anel no dedo. Precisamos entender que não há compatibilidade entre velha vida e nova vida. Eu já contei muitas vezes aqui a minha história de conversão. E a história de um convertido, ela precisa ter o antes e o depois. Quem você era? Quem você é? Identidade. Você era um pecador, distante, e hoje sou um filho de Deus amado, abençoado. Você precisa ter essa identidade. Você é amado do Pai, mas você precisa ter a história. Eu sei o dia que eu me converti, eu sei o horário, eu sei o local. Você lembra de quando você começou a namorar a pessoa que você se apaixonou?
Você sabe o lugar, você sabe o dia. A gente se encontrou lá, debaixo daquela árvore, né? Lá naquela varanda. E eu sei até a cor da sua camisa. Muitas coisas assim, bem peculiares. Você lembra do primeiro beijo? Você lembra? Escondido dos velhos? Você lembra? Você lembra de tudo, porque você se apaixonou. Você se apaixonou. Eu namorei muitas vezes, Sueli, debaixo de um pé de cajamanga. Pode sorrir, que é motivo de dar uma gargalhada boa. Ali tinha uma raiz mais alta, a gente fazia daquela raiz um banquinho e sentava ali. A casa era pequenininha, todo mundo entucado no mesmo lugar, não tinha um espaço reservado para ninguém. Você não esquece, eu me converti num domingo, no culto da noite, 4º domingo de julho de 1977. Eu entrei com um bolso cheio de balas para ficar 1 hora sem fumar, porque eu fumava 2 carteiras por dia. Você sabe quem você era, mas você agora sabe quem você é. E aí você sabe que tem vestes novas, e vestes novas é vida nova, tudo novo. Não tem mais velha vida, é tudo novo. Não há compatibilidade entre a velha vida e a nova vida. Não é possível receber roupa, vestes novas pela metade. E aí Jesus conta essa história, essa ilustração bem legal. Quem aqui lembra do tempo, os meus contemporâneos? A mulher que remendava uma roupa. Irmãos, a juventude não sabe nem ideia o que é isso. A juventude anda com a calça rasgada, mas isso é moda. Não é desgaste. Não é verdade? Mas, veja, no nosso tempo de criança, o calção rasgava, a mamãe pegava lá e ia costurar o rasgadinho para durar mais um pouco. A camisa rasgava aqui, a mamãe pegava um pedacinho de pano velho, colocava a parte de dentro, ia lá na máquina, cinzia, até aquele buraquinho sumir, pronto, dá para usar ainda mais um mês. Mas o nosso Deus não faz remendo. O nosso Deus não faz remendo na nossa vida. Mas o incrível é que Jesus usa uma figura, assim, bem clara. Tente imaginar, você já ganhou algum vestido novo dele? Não ganhou não? Se está na hora, né? Está na hora de se mexer, né? Você já ganhou dele? Já. Tente imaginar, qual o seu nome? Jorge. O Jorge comprou um vestido que custou R$2.000, é hipotético. Pode ser profecia, receba, minha irmã, né? Tente imaginar, você recebeu um vestido de presente do Jorge, R$2.000, mas aí você tem um vestidinho velho que rasgou, passou lá na grade, rasgou, e aí você, que legal, esse vestido novo aqui combina com o vestido velho, vou cortar um pedacinho desse vestido novo para consertar o vestido velho. Tem lógica isso? É ridículo, não é verdade? É uma coisa assim, absurda, pois é justamente isso que Jesus está falando, é um absurdo querer consertar a vida e achar que tem uma vida toda. Vida pela metade. Você estraga. E o que você tentou consertar não melhorou nada. Jesus usa essa figura para mostrar que você não tem como consertar o velho com o novo. Ou você opta pelo velho, ou você opta pelo novo. É um ou outro. Ou você tem Cristo, ou você tem religião.
Não pode ser diferente. Cristo não é uma religião, Cristo é uma pessoa, Ele é Deus, e Ele espera um relacionamento, e não uma crença. É um relacionamento de amor, de honra. Não é possível receber vestes novas pela metade. É preciso deixar as vestes velhas e vestir-se do novo. Revestir significa vestir-se de novo, cobrir-se com a palavra de Deus, cobrir-se com a presença de Deus. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui para te ajudar. O que significa tentar fazer um remendo? Eu estou com um problema no meu casamento, eu preciso de Cristo para resolver o problema do meu casamento. Isso é remendo. Minha vida financeira está um caos, eu preciso de Cristo, um milagre. Deus, eu preciso de um milagre para resolver minha vida financeira. Isso é um remendo. Olha, lá na empresa a coisa vai de mal a pior, eu preciso de um milagre para a administração da minha empresa bombar. Isso é um remendo. O meu vizinho está no meu pé, perturbando. Senhor, tira esse vizinho, leva para bem longe. Isso é remendo. Remendo é tudo aquilo que a gente tenta consertar com nossos próprios recursos, com o nosso jeito. Nós nos contentamos em vir aqui na frente para receber o milagre. Nós nos contentamos em vir aqui à frente para nos livrarmos de uma dor. Nós nos contentamos em vir aqui à frente para nos livrarmos de uma crise. Tudo isso são remendos. Mas Jesus quer te dar uma vida completa, uma vida inteira, plena. Pastor, então significa que eu não terei mais dores? Não. Pastor, não terei mais crise? Não. A crise virá. Enquanto você tiver carne e sangue, tem crise, porque você tem gênio, tem temperamento, e você tem vontade própria, você vai errar. Sabe onde não tem crise? Lá no cemitério. Lá não tem crise, mas na minha casa tem, na sua também deve ter. Defunto não briga, mas gente viva briga. Defunto não discute. Você já viu como que as pessoas falam bem dos defuntos no dia do velório? Ela era tão querida, fazia um bolo maravilhoso. Mas quantas vezes você a chamou de jararaca? Quantas vezes? Um amigo meu dizia assim: todas as sogras moram lá em Cascavel. Mas a pessoa esquece que a sogra dele é a mãe da esposa. E mãe é mãe, não é cobra. Mãe é mãe. Pois é, a minha mãe pode ser uma cobra para você, mas ela é minha mãe. Mas é essa maneira que a gente criou para se proteger das nossas dificuldades de relacionamentos. Deus quer te dar vestes novas. Para de remendar. Para de tentar consertar. Não se contente com coisas pela metade. Paulo diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus. Efésios 6:10. Quando você tem a força de Deus, você para de buscar remendos e você coloca a veste nova. Tem pessoas que preferem remendar, melhorar tudo, vida conjugal, financeira, saúde. Deus não é Deus de remendos. Deus tem um armário novo. Se você ler Apocalipse capítulo 7, alguém pergunta: quem são estes de vestes brancas? E o anjo responde: esses são aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vestes brancas
É a indumentária do céu. Aqui nós temos os coloridos. Cada um gosta de uma cor. Eu gosto muito de azul. Cada um gosta de uma cor. Mas no céu, nós seremos todos irmãos de uma forma até na indumentária. Já viu gêmeos? Tudo igual. A roupinha, tudo igual. Se é menino ou menina, tudo igual. O enxoval, tudo igual. Gêmeos. Para um não ficar com ciúme do outro. Tudo igual. E é tão igual que às vezes troca. Precisamos entender que Jesus está oferecendo uma vida completamente nova. Isso implica perdão. Quem aqui nesta noite está urgentemente precisando de perdão? Levante a mão. Eu estou precisando de perdão. Amém. Glória a Deus. Mas quem aqui nesta noite está precisando perdoar? Levante a mão. Muito bem. Graças a Deus, tem corajosos. Reconhecer que precisa de perdão é uma coisa, mas reconhecer que precisa liberar perdão é mais difícil. Liberar perdão. Perdão, purificação, justificação, novo coração, uma nova identidade, um novo relacionamento com Deus e com o próximo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta assim: está tudo novo aí? Às vezes a gente conversa com casais, que o assunto é esse: lá em casa não mudou nada, está tudo do mesmo jeito. Eu não vou brincar porque o assunto é sério. Salvação, libertação, vida eterna, somente para quem tem Jesus. E quem tem Jesus recebe vestes novas. 1 João capítulo 5, verso 18 a 20, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não lhe toca. Essa expressão, em outras versões diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes purifica-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Se você estiver sem tomar banho alguns dias, o mosquitinho vai chegar ou não vai? Vai chegar. Se você vai lá na casinha e não se higieniza corretamente, o mosquitinho vai chegar também. Lembra daquela propaganda antiga do menino sujo, Sugismundo, que os mosquitinhos saíam atrás dele? Se você deixa a louça na pia, em cima da mesa, resto de pizza, faça isso uma semana, vai aparecer umas baratinhas na sua casa. E aí você tem a bela ideia de comprar remédio para matar barato. Mas não teve a bela ideia de parar de deixar louça suja. Irmãos queridos, o diabo, o maligno, ele não tem o acesso ao coração do crente. Porque ele foi purificado pelo sangue de Jesus. Mas uma vez purificado, esse coração precisa manter-se puro. Quando a gente lida com libertação, a gente aprende muita coisa. Sabe qual é o endemoniamento, um dos endemoniamentos mais difíceis de se resolver? É o coração magoado, ressentido. Gente que foi ferida e construiu uma mágoa muito grande. Espíritos malignos vêm e fazem morada. Pode ser crente ou não crente. Eu estou falando sério.
Você pode ser crente, mas se o seu coração estiver cheio de mágoa, rancor, você é um depósito de lixo. E no lugar que tem lixo, vão aparecer baratas e ratos. E o melhor remédio para você se livrar de baratas e ratos é limpar a sua casa. Precisamos cuidar do nosso coração. Por isso que Salomão diz: de tudo quanto deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus está te oferecendo vestes novas. Acabou o sermão. Você entendeu? Deu para entender tudo direitinho? Então a pergunta é simples: você quer vestes novas? Porque o Josué chegou lá diante de Deus, com vestes sujas. Mas eu quero esclarecer, aquelas vestes não representavam Josué, o sumo sacerdote. Aquelas vestes representavam o povo. Porque ele, Josué, sumo sacerdote, Deus disse, ele é como um tição que foi tirado do fogo. Fogo purifica. O Josué estava puro. Mas o sacerdote naquele tempo carregava o pecado do povo e levava lá para o sacrifício. Quando Deus manda tirar as vestes de Josué e trocá-las, Deus está trabalhando a restauração do seu povo. Baixe a sua cabeça. Pense agora. Como é que está o seu coração? Como está a sua vida? Você que está em casa. Vestes novas pode significar para você ir lá no shopping, comprar uma roupa bonita para uma festa, para um casamento, para um dia especial. E você pode estar com vestes novas que você comprou, como Adão, mas com o coração triste, infeliz e sem esperança. Muitos defuntos recebem vestes novinhas, mas são defuntos. Jesus quer te dar vida. Jesus quer te dar liberdade. Jesus quer te oferecer perdão. Jesus quer te oferecer restauração. Jesus quer te oferecer uma nova vida. E por isso ele diz: vestes novas e vinho novo. Ele não somente quer mudar você, mas ele quer encher você com a alegria do céu, o Espírito Santo. Você gostaria nessa noite de receber vestes novas de Deus para a sua vida? Fazer como filho pródigo: Senhor, eis-me aqui, eu pequei, mas eu quero, Senhor, reconstruir meu relacionamento com o Senhor. Saia do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos. Pode sair, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Não tenha medo, em nome de Jesus. Eu quero vestes novas, em nome de Jesus. Pode vir, vamos ficar todos em pé. Se você quer nesta noite, Ele quer mudar as suas vestes, limpar você, qualificar você, dar uma nova identidade, um novo coração. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Eu quero vestes novas. Vestes novas. Amém. Glória a Deus. Amém.